noite de segunda-feira, 15 de dezembro do ano de 2025. Nessa segunda-feira, ou a partir desta data até próximo à nossa celebração natalina de Natal, eu vou estar com as apresentações em Comunicações da Palavra, Mistérios do Natal, uma adaptação da obra de Robert Kerspink. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de Comunicações da Palavra, 19h55, registrando a nossa chegada, o nosso contato nesta noite, neste tempo que queremos crer ser sobremaneira um tempo abençoado por Deus nas apresentações do seu, do nosso Comunicações da Palavra. E o nosso lema é: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. 19h56, aquele tempo nosso de preparação, para que você, então, tenha o tempo de, em conexão, vir para participar desse momento nosso ao vivo. Depois o vídeo fica no Face, o vídeo vai para o canal no YouTube. Mais importante, quando você tem a oportunidade de nos acompanhar em tempo real. Mistérios do Natal. E aí? Comemorar ou não comemorar? Celebrar ou não celebrar o Natal? E aí? O que você pensa sobre isso? Melhor ainda, que respaldo, que ensinamento temos na palavra de Deus? Afinal, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o nosso livro de regra suprema para o povo, para o homem e mulher de Deus. Celebrar ou não celebrar? Mistérios do Natal. Tanto interessa falar desse assunto com quem está entregue ao fato da celebração do Natal mencionada pela Bíblia, tanto quanto aqueles que dizem que não comemoram o Natal. Mistérios do Natal. Esse assunto que nós queremos por toda semana, na medida do possível, buscar o seu interesse, o seu envolvimento, buscar a sua atenção. Tá? Agora, vale ressaltar que mistérios do Natal que eu quero desenvolver em ensino não tem nada com respeito a esse Natal apresentado, divulgado, mencionado, propagado pelo mundo. Não tem nada a ver com esse Natal. Isso, na verdade, não é Natal. É uma menção de um Natal corrompida, essa menção deturpada, semelhante ao que nós temos com o que chamam celebração da Páscoa, onde há uma inversão de valores e significados. No lugar do cordeiro pascual, tem o coelho chocolate, no lugar de sangue. Há uma deturpação, corromperam. E, aliás, a Páscoa foi um cerimonial estabelecido para o povo judeu. Até que o verdadeiro cordeiro pascual se apresentou. E esse cordeiro é Cristo. Cristo é a nossa Páscoa. Se sacrificou por nós, ou foi sacrificado em nosso favor. Muito bem, vamos chegando a 19h59, a qualquer momento nós estaremos em 20 horas. E 20 horas eu vou para um dos textos bem natalino mesmo. Esse texto aqui é bem natalino. Eu estou no texto do Evangelho, cujo evangelista é o único que conta
ele usou na sua composição o método da narrativa, da narração. Este evangelho é uma narração, é uma narrativa de acontecimentos que o autor procurou preparar de uma maneira muito criteriosa e foi usado por Deus para escrever o seu evangelho, o evangelho de Lucas. Lucas, o médico amado, autor do evangelho que leva o nome dele, e também do livro dos Atos dos Apóstolos, Atos, o livro de Atos. Muito bem, 20 horas. Chegamos a 20 horas nesse momento. Mistérios do Natal, uma adaptação da obra de Robert Spink. Aliás, Robert Spink. Esse Robert Spink, ele escreveu a respeito de Mistérios do Natal. Eu estou fazendo uma adaptação para que a gente então venha, para que nós, na verdade, venhamos desenvolver dentro da Bíblia, é claro, da palavra, falarmos sobre os mistérios que foram, a princípio, mistérios, mas que Deus trouxe a revelação, o desvendamento, a compreensão dentro da sua palavra. Eu vou para Lucas capítulo 2, porque Lucas capítulo 2 menciona a respeito do nascimento de Jesus. Porque Natal é isso. Natal é nascimento. A palavra Natal significa nascimento. Quando alguém, ao te indagar, querendo saber a sua origem, qual é a sua cidade natal? Todos nós temos uma cidade natal. Jesus também teve uma cidade natal. Está na Bíblia, registrado. O lugar onde o Senhor Jesus nasceu. Foi um lugar que Deus preparou com antecedência e usou o profeta Miqueias para profetizar onde o Messias nasceria. Então, Deus tomou a admoestação de tornar conhecida fatos a respeito da vinda do Messias, como do local, do lugar onde ele nasceria. A celebração do Natal tem sua manifestação e tem os seus mistérios. Com certeza. A celebração do Natal tem sua manifestação e tem seus mistérios. Lucas capítulo 2. Vamos à leitura. Nascimento de Jesus. 20 horas e 3 minutos. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Tanto José quanto Maria eram da casa de Davi, descendentes de Davi. E moravam em Nazaré, tiveram que deixar Nazaré, na região da Galiléia, para irem até Belém, na região da Judéia. E Maria estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia
lugar para eles na estalagem. Seguindo o texto, vejo que Lucas logo em seguida registrou: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo a multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então foram apressadamente, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Celebração do Natal. Celebração do nascimento de Jesus. A celebração do Natal, ela tem os seus personagens. Tem os seus personagens. Aqueles que estavam diretamente envolvidos com o acontecimento. Os anjos. Não tem aqui os anjos? Apareceu uma multidão dos exércitos celestiais. Um anjo. Personagens do Natal. Anjos. Pastores que estavam durante a vigília com o seu rebanho. Personagens na celebração do Natal. Maria, José, o bebê que estava envolvido em panos numa manjedoura. Mas, biblicamente falando, esse personagem que trouxeram para trazer uma ideia de Natal, chamado Papai Noel, esse não tem. Esse não é bíblico. Esse Natal aí não é Natal bíblico. Esse Natal você não precisa comemorar mesmo, não. Esse é para ser rejeitado. É para ser recusado, é para ser desprezado. Esse Natal não. Esse não é o Natal da palavra de Deus, esse não é o Natal bíblico, esse não é o Natal de Jesus. Natal de Jesus é de Jesus. Ele é a pessoa em foco. Tudo converge, direciona, volta-se para ele. Que coisa, Papai Noel. Que absurdo. Bem, diz a Bíblia, no versículo 21 do capítulo 8 de Gênesis, Deus falando que a imaginação do coração do homem é má continuamente. O que fizeram com a Páscoa também fizeram com o Natal. Comercializaram. Trouxeram um personagem que nada tem a ver com o Natal. Esse personagem
está tomando o lugar do verdadeiro personagem do Natal. O Natal é de Jesus. É o nascimento de Jesus. Eu li para você aqui, Lucas capítulo 2, texto autêntico, puro, genuíno. Natal é o nascimento de Jesus, é a encarnação do Filho de Deus. Esses personagens envolvidos no Natal, este é o Natal, com todos os seus mistérios, de um Deus eterno, se revelando aos pecadores perdidos por meio da encarnação. Cristo, o Deus eterno, que se revelou, que se fez conhecido dos pecadores, por meio, através da sua encarnação. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o bendito e eterno Salvador. Natal é o nascimento de Jesus. Acolha no seu coração este fato que é bíblico. A Bíblia registra o nascimento de Jesus. Eu sou daquele pensamento, meu amado, do apóstolo Paulo, que quando chegou em Atenas, na Grécia, e viu ele viu aquele local cheio de altares. E dentre tantos altares havia um ao Deus desconhecido. E Paulo rapidamente trouxe em assunto, em comunicação, olha, esse aqui, este altar que vocês colocaram ao Deus desconhecido, eu conheço esse Deus. É o Deus vivo e verdadeiro, é o único Deus. Partindo desse ponto, trouxe a comunicação da verdade a respeito do Deus que era desconhecido para eles, mas não para o apóstolo Paulo. Há um Natal que é bíblico, registrado na palavra de Deus, que deve ser mencionado, que deve ser lido, como eu li o texto de Lucas capítulo 2, não está aqui para só ser colocado na Bíblia, é para ser lido, já que estão com um Natal mundano, corrupto, deturpado, nós vamos então acionar e destacar o Natal da Bíblia, da palavra de Deus. A vinda, o nascimento de Cristo. Quando Jesus Cristo veio, Filho eterno do Deus bendito, irmãos e amados, é o céu tocando a terra. O infinito se manifestando através das limitadas realidades humanas. Contudo, a graça que envolve esse acontecimento singular é ainda maior que seus mistérios. Embora haja muitos desafios à nossa restrita compreensão, o amor e a graça que brotam da manjedoura têm ultrapassado limites e tocado corações humanos há 2 milênios. E aí eu queria entrar com você hoje à noite, já são 20 horas e 14 minutos, sobre escândalos do Natal. Aqui eu li sobre o nascimento, tá? Mas tem uma preparação que denota os escândalos do Natal. Porque nós tivemos aí uma jovem prometida em casamento que de repente aparece grávida. Ela era noiva e de repente aparece grávida. Nós temos também no acontecimento que marca essa ocasião do Natal, um sacerdote fica mudo
por não acreditar no poder de Deus. Zacarias, isso mesmo que você pensou. Uma criança tem que nascer numa estrebaria e ter por berço um coxo para alimentação dos animais. Está envolvido no acontecimento chamado Natal. O rei manda matar crianças abaixo de 2 anos de idade. Está na história do nascimento de Jesus, no Natal. Mas não nos ofendamos com isso, afinal, Deus revela sua graça de maneira misteriosa. O apóstolo Paulo nos ensina que o evangelho parece ingênuo quando julgado pelos padrões da sociedade. Essa loucura divina, contudo, é a verdadeira sabedoria e realiza maravilhas. Através dos escândalos do Natal, o Deus eterno tornou-se gente como nós, para nos salvar do pecado e da morte. É um pensamento. Natal é loucura de Deus para nos livrar da morte ou da loucura do pecado e da morte. Natal é a loucura de Deus para nos livrar da loucura do pecado e da morte. E a Bíblia vai falar lá em 1 Coríntios que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E é um mistério desse Natal que a gente poderia retroceder, fazer uma retrospectiva e chegaríamos, sabe onde na Bíblia? Lá em Gênesis capítulo 3. Tem um versículo lá em Gênesis capítulo 3. Eu toco nele com você amanhã, nas apresentações de comunicações da palavra Mistérios do Natal. 20 horas e 17 minutos, vamos para a oração nesse momento. Eu vou orar por quem eu estou orando e nós vamos amanhã. Gênesis, mistério em Gênesis. Eterno Deus, Pai de todo poder e autoridade, na comunicação, ensina a Tua palavra hoje à noite. Abençoados sejamos pelo Senhor, pois a Tua palavra registra o nascimento de Jesus. Estamos lendo Lucas e há outros textos também que fazem essa menção. Não é de enfeite, é para o estudo, para a meditação, para nosso aprendizado, para que tenhamos na Escritura o conhecimento da verdade da palavra do Senhor. Oro hoje à noite, Deus, pelo Luiz Antônio. Ele retornou para o hospital, não está sentindo-se bem. Há pedras, há cálculos no pâncreas, ó Deus, mas a equipe médica ainda sente receosa devido ao enfraquecimento e à necessidade de fortalecimento do Luiz. A equipe médica sente que o momento não é adequado para uma cirurgia. E eu oro para que a mão de poder e autoridade do Senhor sempre esteja sobre o Luiz, Deus, trazendo o livramento que só o Senhor pode conceder-lhe. Eu oro pela família, por esse período que já soma-se aí mais de 6 meses de uma situação que a família aguarda o desfecho. Estamos orando por ele e pela família, crendo numa resposta a seu tempo do Senhor. A Dona Maria Cordeiro, Deus, estou aguardando a oportunidade de visitá-la em Guaíra. Abra as portas, Senhor, e conceda-me a condição também de estar com o Fernando e com ele colocar-lhe na oportunidade o Evangelho de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, nesta noite, pela missionária Angélica. Sobre ela vem o fortalecimento do Senhor. Damos graças por tudo quanto o Senhor, em seu favor, tem realizado e que ela venha descansar no Senhor. Oramos por ela, o esposo, pela família, Deus. Oro também pela irmã Cláudia
Estamos orando por 3 fatos: a hemodiálise, o controle da pressão arterial e também pelo controle da diabetes. Que na visão ela possa estar tenha recuperado e possa estar enxergando bem. Também, Senhor, oramos pela Dona Francisca, mãe da Simone, na menção da minha irmã Tiana, crendo no agir e na providência do Senhor, cuidando de tudo que é necessário nesse momento vivido por essa senhora. Ó Deus, também a irmã Inês em Ribeirão Preto, dá-lhe melhoras, que ela venha fortalecer-se no Senhor. Ó Deus, trata com ela com misericórdia e graça e levando a uma compreensão que ela precisa ter diante do Senhor. Pai bendito e eterno, a tua palavra é a verdade. E ela tem uma verdade sobre o Natal. Levanta, ó Deus, os teus servos com a palavra do Senhor, que jamais venhamos desprezar a menção do nascimento de Jesus. Não sabemos, é claro, a data, mas queremos celebrar. Em nome de Jesus, eu oro nesta noite, dando graças por tudo. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus. Amém.